O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que haviam visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos vocês. Eu sou o Padre Paulo Sérgio. A última vez que eu estive aqui faz mais ou menos 1 ano, na festa de São José, e com isso, e agora coincidiu de hoje vir presidir essa Eucaristia, e já estamos agendados também para a novena de São José. O pároco de vocês é bem espertinho nessas coisas de ajudas. Atualmente eu ainda não recebi a missão nova da diocese. Eu acabei de chegar da Amazônia, estive numa missão especial lá no ano passado e acredito que em breve receberei uma nova missão aqui na diocese. Enquanto isso, a gente vai prestando apoio e nas diversas paróquias por aí. Este segundo domingo do tempo da Quaresma é também conhecido como o domingo da Transfiguração. Foi esse o evangelho que nós ouvimos. Esse que pode ser considerado um acontecimento extraordinário e, pelo que tudo indica, bastante concreto, porque os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 narram o mesmo acontecimento, de modo que alguma coisa extraordinária aconteceu, de fato, na vida de Jesus, quando ele passou por esse mundo. É uma festa
muito cheia de significados. E por que ela é colocada no tempo da Quaresma? O que tem a ver transfiguração com conversão? Porque Quaresma é, antes de tudo, tempo de conversão. Isso nós aprendemos desde sempre. Conversão que é marcado por tempos de provação, seja a nível pessoal, portanto, autoconversão, e a igreja propõe até elementos, práticas concretas, né, para provar se realmente a gente está evoluindo neste processo de conversão, porque a conversão nós sabemos que é missão de cada dia, ela não acontece de uma vez por todas. De certo sentido, desde o momento em que nós aderimos a Cristo, evidentemente, é porque nós tomamos essa decisão, ou nossos pais tomaram por nós, mas chega um momento que cada pessoa decide a sua própria vida. Muitos seguem a decisão dos pais, outros tomam outro rumo. Não estou falando aqui de simplesmente mudar de igreja, porque tem pessoas hoje que interpretam que converter é mudar de religião. Eu me converti, agora eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou... Não, isso é mudança de religião, isso é escolha, né, que cada um faz da religião que quer. Conversão é algo mais profundo, no sentido de converter daquilo que não nos leva para o bem. Tudo aquilo que são sinais, né, de morte em nossa vida, que pela graça de Deus é transformado em vida plena. E a festa da transfiguração é exatamente isso, é o grande sinal da vida verdadeira. É tão grande esse sinal, podemos assim dizer, que o próprio Jesus percebeu que ele já estava se aproximando de Jerusalém, portanto, já no final da sua caminhada neste mundo, e ele já tinha formado até mesmo um grupo de discípulos e de apóstolos, e no entanto, não só a multidão não tinha uma compreensão ainda profunda dos seus ensinamentos e da própria pessoa de Jesus. Então ele percebeu que no próprio grupo dos seus discípulos, dos mais íntimos, ainda tinha muita dúvida, e o tempo já estava por terminar. Ele já estava, e aí a liturgia nos leva a entender isso. Dentro de pouco estaremos celebrando a paixão de Jesus, a morte de Jesus e ressurreição. A morte, a gente, desde sempre, o ser humano entende mais ou menos, ou se não entende na sua totalidade, no seu mistério, né, pleno, mas pelo menos sabe o que é morrer, porque experimenta isso todo dia, né? Todos nós, seres humanos, presenciamos a morte cotidianamente, com pessoas desconhecidas, mas também com pessoas muito queridas. E a gente sabe, aliás, a única coisa que a gente sabe mesmo nesse mundo, que a gente não tem dúvida,
é que um dia vamos morrer. Isso acho que ninguém duvida. Não precisa nem de ter fé, de ter nenhuma religião para saber que vai morrer um dia, né? Pode durar 100 anos, hoje em dia, não? A média fala que 75, 76 anos, a média brasileira, para dizer, isso não há dúvida. Agora, sobre a ressurreição, aí surgem muitas dúvidas. E não é só de agora, no tempo de Jesus era assim. Esse acontecimento da transfiguração aparece exatamente depois do anúncio de Jesus aos seus discípulos, dizendo: olha, nós estamos indo para Jerusalém, mas lá vai ser trágico. Eu vou ser preso, vou ser torturado, vou ser julgado e vou ser condenado à morte. Isso para Jesus já estava mais do que claro, porque todo lugar que ele ia tinha gente falando a mesma coisa, né? Você vai morrer, você vai morrer, né? A gente conhece a vida de Jesus, os evangelhos narram, ele tinha que sair de uma cidade e ir para outra, né? Aliás, tentaram matar Jesus desde o presépio, nós sabemos disso. Não foi só 3 anos de perseguição, foram 33 anos de perseguição. Então, depois de 33 anos, chegou o momento que Jesus disse: agora fechou o cerco, agora já não tem mais o que fazer. Mas, aí que vem a novidade, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. O tema da ressurreição, há 2000 anos atrás, era difícil de compreender. Não pense que hoje é muito diferente, não. É fácil falar, eu creio na ressurreição, mas na hora da morte aproxima, é uma tremedeira danada nas pernas. Ninguém quer morrer, né? Quer? Mas vai morrer, e a gente acredita na morte, mas a gente duvida da ressurreição. Então Jesus, como um bom mestre, até nisso ele quis provar para os discípulos. Aliás, ele já tinha provado, mas eles não conseguiam entender. Ele já tinha ressuscitado o filho da viúva, lembra? Ele já tinha devolvido a vida à filha de Jairo, jovem. Ele já tinha feito ele já tinha ressuscitado Lázaro, 3 dias que tinha morrido. Imagina como o ser humano é cabeça dura. E Jesus percebeu isso, que isso não era só o povo, não. Os discípulos, Pedro, Tiago e João, não sei se foi esse o motivo, parece que eram os 3 piores. Os outros, ele disse, esses aí já estão mais acreditando, né? Esses 3 aqui, eu vou precisar muito deles, então, principalmente o tal do Pedro. Ele já estava de olho em Pedro, que ia ser o seu, né, o líder, que ia levar a coisa. Ele disse: eu estou percebendo que o Pedro ainda não está acreditando bem na ressurreição, não. E isso aparece no texto do Evangelho de hoje. Depois da transfiguração, eles desceram a montanha. Jesus ordenou que não contasse isso, que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a ordem, não ficaram contando para ninguém, não, mas ficavam comentando entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Olha.
Eu acho que nós temos chance, sabe? A nossa fé é tão pequenininha, mas eu acho que a gente não precisa de entrar em pânico, não, porque nem aqueles que conviveram com Jesus e tiveram tantos sinais, tantos acontecimentos, né? Eles viram, eles presenciaram a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, e assim por diante, tantos sinais que Jesus fez, e mesmo assim eles ainda ficavam se perguntando o que significa essa ressurreição dos mortos. A transfiguração não é a ressurreição, nem a animação dos corpos que Jesus fez não é a ressurreição. Por quê? Porque aquelas pessoas, provavelmente, não estão escritas no Evangelho a história delas, porque os Evangelhos não é para contar a história de ninguém além de Jesus, né? Mas eu pergunto, Lázaro nunca morreu mais? Provavelmente morreu, não? O filho da viúva não morreu depois, definitivamente não? Então foi o que a gente pode chamar teologicamente de reavivamento, a devolução da vida de uma pessoa, que não é a ressurreição ainda. A ressurreição é algo eterno e permanente. Uma vez ressuscitado, ressuscitado para sempre. A nossa igreja católica, nossa fé cristã, muitos cristãos ainda dizem por aí que acreditam na reencarnação. Não é difícil encontrar muita gente boa por aí que diz católico, né? E que acredita na reencarnação, ou pelo menos duvida, ou gostaria que existisse a reencarnação, né? E na linguagem é o que mais a gente escuta às vezes por aí, principalmente diante das mortes mais trágicas, de gente às vezes jovem, famosa, né? Fica esperando uma carta, né? Lá atrás do Chico Xavier, será que como é que é? O Leandro, lembra? Diz que o Leandro mandou uma carta para o Leonardo, taquigrafada por um espírita, né? Não sei o quê. Gente que pediu tanta oração na época, não acreditava na fé, e depois que morre fica nessa agonia. Eu estou rezando para o meu filho voltar, para o meu marido voltar, para o meu amigo voltar, para a pessoa querida voltar. Tem gente que acredita ainda tem uma pontinha de esperança que vai voltar. Não vai, segundo a nossa fé. E essa é a grande novidade. É para isso que Jesus veio ao mundo. Vai dizer São Paulo, noutra parte, não na leitura que nós ouvimos hoje, mas noutra parte ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Mas se Cristo ressuscitou, todos nós também vamos ressuscitar. Não vamos só reavivar os nossos corpos, não, voltar à vida, não. É muito mais do que isso. É uma ressurreição eterna. A transfiguração era para ensinar pedagogicamente, um ensino de mestre, vamos dizer assim. Jesus quis provar que ele, sim, que ele era Deus, evidentemente, porque os apóstolos ainda duvidavam que Jesus era o Filho de Deus, até o final. Lembra que o próprio Pedro, depois lá da Quinta-feira Santa, depois da janta, o que ele fez, né? Diz que nem conhecia Jesus na hora que Jesus foi preso, né? Para dizer, é assim, é a ressurreição. Olha a importância,
Por que Jesus antecipa, vamos dizer assim, o último ensinamento de Jesus sobre a ressurreição é a transfiguração. É um estado. O que seria a transfiguração então? Um estado de vida de eternidade. O que Pedro, Tiago e João disseram durante a transfiguração? Senhor, é bom a gente ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias, outra para ti. Nem lembraram deles, tão felizes que eles estavam. Iam viver na chuva, no sol, não importa, para nós nem precisa de casa para morar. A alegria da visão de Deus é tão profunda, porque o Cristo transfigurado é a antecipação do Cristo ressuscitado, porque se Cristo não transfigurasse, é possível que eles não acreditassem quando eles vissem Cristo vivo e ressuscitado. Então, a transfiguração é uma catequese fundamental na igreja. É o princípio, os gregos chamam de querigma. É o ensinamento fundamental. Se nós ainda não cremos plenamente na ressurreição, nós devemos cuidar um pouco mais da nossa fé. A nossa fé ainda não é suficientemente plena, verdadeira, se nós ainda temos alguma dúvida da ressurreição. Agora, liturgicamente, e aí, por isso eu digo que esse evangelho, esse acontecimento da transfiguração, é o fundamento de toda a catequese, de todo o ensino da igreja, de todo o fundamento da nossa fé. As nossas liturgias, os nossos momentos de oração, como foi o de Pedro, Tiago, João e Jesus no alto da montanha. Na Bíblia, toda vez que fala subir a montanha, é subir para a oração. O judeu achava que quanto mais alto você tivesse, a montanha mais alta, você estava mais perto de Deus, porque Deus mora no céu. Não é à toa que o convento da Penha é lá em cima da pedra. A Catedral de Vitória é na parte mais alta, na cidade alta de Vitória. É um pouco essa ideia que hoje a gente já superou. A gente sabe, primeiro é que Deus não está lá nas alturas, Ou vocês duvidam disso? Porque tem gente que ainda duvida, Acha que Deus só está lá no céu. E vem para mim, sabe quem fala? O Senhor esteja convosco, todo mundo fala o quê? Ele está no meio de nós. Acaba de falar que Ele está no meio de nós e fica falando que Ele está só lá no céu, acima de tudo, longe, intocável, a gente não consegue falar com Ele, tem que subir no alto da montanha para poder falar com Ele, pegar um avião, um foguete para encontrar com Deus. Não! Ele está no meio de nós. E depois da ressurreição vocês vão ouvir algo ainda mais profundo do que isso. Ele não está só no meio de nós, Ele está dentro de nós. Onde é que Deus mora? No coração de cada ser humano. Por isso você pode falar com Deus a hora, o dia, o momento que você quiser, porque Ele está muito perto de nós. Ele está mais do que perto, Ele mora dentro de nós. E aí teria uma outra
imensa meditação que a gente podia fazer e reflexão do significado de sermos morada de Deus. Se você sabe que Deus mora dentro de você, você vai ter medo de quê? Da morte? Nem da morte, diz São Paulo. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a perseguição, nem a tortura, nem a falsidade, nem a mentira, nem nada nos separará do amor de Cristo. Nem as doenças, nem o sofrimento, nem a morte. Recordo de uma belíssima homilia do Dom Sevilha lá no convento da Penha um dia, nunca me esqueci. Eu já sabia, evidentemente, mas quando é dito por alguém querido, importante, a gente guarda das vezes, né? Ele dizia exatamente sobre essa coisa da presença de Deus nas nossas vidas. E era exatamente isso. Por que ir tão longe? Isso é coisa também de Santo Agostinho, né? Ele dizia: eu vivia te procurando há tantos anos, depois eu encontrei você dentro de mim. É isso mesmo. Deus mora em nós, Deus habita em nós. E, portanto, aí vem a parte final da nossa meditação. Ele quer que nós vivamos, irmãos e irmãs, transfigurados. O que é transfigurar? Ganhar outra figura. Não a figura desse mundo, mas a figura do mundo futuro. Nós deveríamos viver neste mundo, apesar do sofrimento, porque enquanto nós vivermos neste mundo, o sofrimento faz parte da nossa vida, mas com essa certeza de que o ponto de chegada é a ressurreição, mas o caminho é um caminho de luz, é um caminho de transfiguração. E cada celebração, cada oração, principalmente comunitária, como essa que nós estamos fazendo aqui, se nós compreendêssemos verdadeiramente o sentido da transfiguração, nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, de erro, de que depois de um momento de oração comunitária, principalmente de uma oração como é a plenitude das orações, que é uma Eucaristia, nós deveríamos ser pessoas com outra figura, transfiguradas. Nós deveríamos realmente nos parecer com Cristo. E nós não deveríamos sentir mais vontade nem de comer, nem de trabalhar, nem de dormir, nem de passear, nem de mais nada, de querer ficar aqui para sempre, construir tendas e morar aqui na casa de Deus. O dia que vocês estiverem com essa disposição interior, você está pronto para morrer. Eu acho que a gente tem muito medo de morrer porque a gente está sempre com dúvidas se nós estamos transfigurados. Porque quem não estiver transfigurado também não ficará ressuscitado. A transfiguração é a antecipação, é a antessala da ressurreição. É possível ou não é possível viver neste mundo transfigurado? É. Depende, porque isso é graça de Deus, sim, mas também depende do nosso esforço diário. Você quer se transfigurar? Chame Pedro, Tiago e João da sua casa. Você deve ter Pedro, Tiago e João, Maria e Raimunda e Josefina na sua casa. Sobe a montanha, não precisa ir para o convento não. Pode fechar, desligar a televisão, sentar na sala
e fazer um momento de transfiguração todos os dias na sua casa, ou não? Depende de você, depende da sua família, se vocês querem viver como uma família transfigurada. Você pode reunir o seu grupo de trabalho na sua empresa e ser uma empresa de trabalhadores transfigurados. Campanha da Fraternidade, uma palavrinha que preciso falar durante os domingos deste ano de 2024, não só durante a Quaresma. Qual é o tema da campanha da Fraternidade? Fraternidade e amizade social. Por que o Papa falou desse tema de amizade social na Fratelli Tutti? Por que a Igreja do Brasil transformou isso numa campanha de fraternidade? Porque estamos percebendo que o mundo está cada vez mais individualista. O máximo que as pessoas ainda cultivam é um pequeno círculo de amizade. E a amizade social, que é aquilo onde nós vivemos, nós somos quase 8 bilhões de pessoas e não conseguimos mais viver na amizade com os demais. Tem gente que acha que tem que matar os palestinos. Tem gente que acha que tem que matar os homossexuais da nossa sociedade. Tem gente que acha que tem que matar as pessoas que cometem crime na nossa sociedade. E assim por diante. O ódio está latente nos nossos corações. Como é que nós vamos viver numa sociedade dividida, cheia de ódio, cheia de mágoa, de rancor, de ressentimentos, e viver como transfigurado? É contraditório. Todos os anos falar, vamos fazer a festa da Páscoa, vamos enriquecer a Nestlé aí, a Garoto, né? De tanto empanturrar de chocolate na Páscoa. Não resolve nada se a vida continua cheia de ódio, cheia de divisão. Isso é o grande desafio do mundo de hoje. Não é só entre nós, por isso é um tema mundial que o Papa Francisco colocou sobre esse título, amizade social. Nós temos que ampliar, e aí vem uma frase tão bonita do texto da campanha da fraternidade, né? Ele fala da possibilidade de estender o tamanho da nossa tenda. Olha, e hoje é o dia de construir, né? Pedro, Tiago e João. Pedro queria construir 3 tendas, mas só para o grupinho dele, né? Para ele, para Moisés, aquela turminha ali. Tem que ampliar a tenda, tem que fazer um puxadinho, tem que trazer os moradores de rua, tem que trazer os povos indígenas, tem que trazer todas as pessoas para dentro da tenda, que ninguém fique fora das tendas, para que todos possam experimentar a alegria, a certeza da ressurreição. Que Deus nos dê essa graça. Estamos ainda na segunda semana do tempo da Quaresma, ainda temos mais, provavelmente, 3 semanas, né? Continuem, gente. Transforme a sua casa numa casa estendida, numa tenda estendida, onde possa morar os antepassados, mas que possa morar também os que convivem conosco. Abramos nosso coração, as nossas portas, para vivermos como irmãos e irmãs. Esse é o lema da campanha da fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs. Se a gente eliminar de nossa sociedade, de nosso mundo, toda forma de preconceitos, todas as formas de exclusão, todas as formas de divisão entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.